Gostaria de começar basicamente ressaltando dois versos para a nossa meditação de hoje. Se encontra no livro dos Provérbios, escrito por vários sábios, em especial o verso 6 e o verso 17. Provérbios 27, verso 6 e verso 17. Provérbios 26, versículo 6, assim diz: Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos, sendo que no verso 17 está escrito: Como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Dois versos que falam sobre amizade, um tema muito negligenciado na sociedade odierna, em nosso tempo moderno e tempo de hoje. Quero basicamente, tendo lido esses versos, compartilhar com você sobre esse tema da amizade, ressaltando o tema amigo verdadeiro. Quero trazer aqui algumas questões relacionadas a um amigo verdadeiro, tanto no que diz respeito a você como amigo de outro, como seu amigo sendo amigo seu, e como também o nosso Deus como sendo nosso amigo. Amizade é algo bem assim curioso que nós podemos notar na sociedade, em especial na relação humana. Quando Deus criou o homem, Ele criou a sua imagem e semelhança. E isso quer dizer que, quando Ele foi criado, basicamente Ele é assim como o seu Deus, um ser relacional. E amigos é algo natural na parte da vida humana. Precisamos até entender qual a razão de Deus ter feito essa questão. Amigos, porque se assim compreendemos essa questão da amizade, podemos ter até uma compreensão de quem o nosso Deus é e como podemos ser ainda melhores amigos aos outros. Por isso eu ligo essa questão e assim abordo essa questão à luz de Deus, aquele que deve modelar a nossa conduta, por sermos imagem e semelhança dele. Ele que vai ditar como nós devemos agir. Se você observa a Trindade, a doutrina da Trindade, onde diz respeito a um único Deus que subsiste em três pessoas, você vai perceber que há um conceito de amizade, bem como também um conceito de comunhão. E essa comunhão de Deus, ela é uma comunhão perfeita. Deus, ele não precisa de mais ninguém. Se ele assim quisesse, ele poderia ter comunhão consigo mesmo. E você observa que nessa comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você consegue observar amor, você consegue observar uma comunidade alegre, bem como também isso que eu estou falando aqui hoje, amizade. Cada pessoa da Trindade, ela então serve e ama um ao outro de uma maneira bem especial e trabalham juntos em um único propósito. E esse propósito é basicamente a sua própria glória. Tendo em vista essa comunidade perfeita, essa comunhão perfeita que nós podemos observar na Trindade, nós somos chamados a desenvolver essa questão da amizade em nossos meios, seja no trabalho, seja em casa, no nosso lar ou em qualquer lugar que Deus nos colocar. Falando sobre amizade, eu trago aqui um pensamento bem curioso de Santo Agostinho, em sua obra mais conhecida, chamada As Confissões. Basicamente é uma biografia na qual ele fala de sua vida, bem como daqueles aspectos que ele aprendeu no decorrer de sua vida cristã. Ele consegue captar de maneira bem legal essa questão da amizade, e isso de maneira prática. Observe o que ele diz aí: conversar, rir, agradar-nos mutuamente com amabilidade, ler juntos livros bem escritos, gracejar uns com os outros e divertir-nos juntos, às vezes discutir, mas sem ódio, como quando discordamos de nós mesmos, para, com tais discórdias muito raras, temperar as muitas conformidades, ensinar ou aprender reciprocamente muitas coisas, suspirar impacientes pelos ausentes e receber alegres os recém-chegados. Estes sinais e outros semelhantes que procedem de corações que se amam e que se manifestam no rosto, na fala, nos olhos e em mil outros gestos graciosos inflamavam nossas almas como em uma centelha. O que Agostinho ele quer dizer basicamente em sua obra e nessa citação é que a amizade amável não é apenas sentimento, mas leva a atitudes, leva a expressões concretas de amor. Ele diz mais em outro trecho, quando ele diz assim:
Estes sinais e outros semelhantes que procedem de corações que se amam e que se manifestam no rosto, conforme foi dito agora há pouco, ele ressalta isso novamente. Sinais que se manifestam no rosto, na fala, nos rostos, em mil outros gestos graciosos, inflamam nossas almas como uma centelha, fazendo de muitas uma só. E prossegue dizendo ainda mais sobre virtudes da amizade e sendo a consequência dessa amizade, unidade. Ele fala o seguinte: amizade dos homens pela união, que une muitas almas com o doce laço do amor. Amizade, para que possamos tê-la, é preciso ter amor. Senão não será amizade verdadeira, será falsidade. E o texto que a gente observou de Provérbios, tanto o verso 6 quanto o verso 17, fala de algo bem que pode ser chocante a mim e a você. Ele fala que aquele que ama, ele vai te ferir. Se você parar para pensar, você vai achar que isso é algo errado. Você vai achar que aquele que te fere é seu inimigo. Você foi criado pela sociedade e pela cultura aí fora, sim. Amigo, pela sociedade, é aquele que vai falar apenas coisas que vão confortar tuas orelhas. Se eu posso assim dizer, com Z mesmo, com as suas orelhas. Vai confortar aqui, vai fazer um carinho e não vai te ferir no sentido de te dizer aquilo que você precisa mudar diante de Deus. O amigo verdadeiro, ele vai te ferir no sentido de trazer a ferida para que assim você possa, como na cirurgia, abrir a ferida para que possa ser limpada, você possa ser curado e cicatrizar aquilo da melhor maneira possível. E ele ainda fala no verso 17 que do ferro que afirra o outro ferro. É aquela velha ilustração de pedras dentro do riacho, pontiagudas, que elas vão se rolando pelo movimento e consequência da água que vai passando por ali, uma em atrito com a outra, até que certo ponto aquelas pedras fiquem arredondadas. Esse contrito, esse conflito, ele é necessário de certo modo dentro de uma amizade, porque senão não haverá crescimento. O amigo verdadeiro é aquele que te leva a crescimento. Ele indica os seus defeitos em amor para que você possa crescer. E assim tem sempre esse conflito, de maneira que você possa ficar cada vez mais redondo, se eu posso assim dizer, menos pontas, e assim mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo então, eu trago uma outra citação de um autor chamado Matthew Levering, que ele diz que a amizade em e com Jesus, através do Espírito Santo, ele ressalta, toma forma efetiva na comunidade cristã. Ele diz que você não pode ser cristão sem amizade. Você não pode ser cristão sem fazer parte do corpo de Cristo. Você não pode ser cristão e falar mal do corpo de Cristo. Se você fala mal da igreja do Senhor, você está falando mal do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo desse Cristo. Se fala então mal do corpo de Cristo, estou falando mal do próprio Cristo que redimiu esse corpo. Por isso eu ressalto, não é possível existir cristianismo e vida cristã sem comunidade, sem amizade. Cristianismo tem a ver com relação, conforme é indicado a própria questão da imagem e semelhança. Ser relacional, isso é ser a imagem e semelhança de Cristo. Por isso eu te pergunto de maneira bem clara e direta o seguinte: como são suas amizades? Reflita agora contigo mesmo. Quem são os seus amigos? Com quem você anda? Pensou? Steve Lawson, ele vai dizer algo bem curioso, observe. Nossos melhores amigos, falando sobre amigo, ele diz, devem ser aqueles que buscam a santidade, pois são eles que terão impacto e trarão um impacto enorme em nossas vidas. Você tem de procurar quem é o maior cristão deste salão e dizer, eu quero ser seu amigo. 1 Coríntios 15:33. Não se deixem enganar. Escutaram isso? Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Diga-me quem são seus amigos e eu te direi exatamente quem você é ou quem você está prestes a se tornar. Corra com os justos. Quem são seus amigos? Quem você está se tornando? Em quem você anda acompanhado? Com quem? Você pode observar essa ilustração e essa exortação no Salmo 1, verso 1.
quando fala sobre todo aquele ciclo progressivo para não andar na companhia, no sentido de viver à maneira do impiedoso. Mas sem amigos, eu poderia dizer, deveríamos ser então? Sem amigos ímpios, sem amigos cristãos? Como que seria essa história? Lembre-se, o meu amigo vai dizer quem eu sou. A companhia na qual eu ando vai indicar o tipo de pessoa que eu estou prestes a me tornar. Observe lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16 e 17. Não estou dizendo que você não deve ter amigos, lembrando disso. Lá está escrito o seguinte, Paulo falando a Timóteo: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Mesmo aqueles amigos tendo abandonado Paulo, o que a gente pode extrair é o seguinte: Jesus Cristo não abandonou Paulo. Mesmo contato físico de amigos tendo abandonado Paulo, a presença de Cristo espiritual não abandonou Paulo. Mas Paulo, ele não está falando, eu não preciso de amigo. Ele não está falando isso. Não preciso de carne, fisicamente falando, pessoas presentes na minha vida. Ele não está falando disso. Observe o versículo 9, que ele diz a Timóteo: Timóteo, vem depressa, procura vir ter comigo depressa. No versículo 21, ele fala: apressa-te a vir antes do inverno. O que Paulo está falando é, mesmo Cristo estando comigo, eu preciso de presença física. Eu preciso da sua presença, meu caro amigo e filho Timóteo. O fato de eu ter Jesus Cristo não substitui a questão de eu precisar ter amigos. Ter Cristo não descarta amizade com o meu próximo. Não tem como viver cristianismo, torna a dizer, sem amigos, sem o próximo no sentido horizontal. Preciso do sentido vertical, Deus e Jesus Cristo e Espírito Santo, como também a comunidade cristã. Sendo que Jesus Cristo, ele dá forma, ele preenche, ele molda e enriquece e aprofunda a amizade. E Jesus, ele é muito importante, inclusive dentro dessa questão da amizade com o nosso próximo, mas não substitui no sentido de eu ter que ficar sem amigos. É falso então aquele dizer, tenho Jesus Cristo e não preciso de amigo nenhum. É claro que eu preciso de Jesus Cristo e também preciso de amigos. Amigos esses que, de acordo com Provérbios, são difíceis de encontrar. Vou dizer isso em outra ocasião, se assim me for permitido. Prosseguindo, John Piper, ele fala algo curioso na relação de amizade. Jesus nunca pretendeu que o desfrutar de sua presença substituísse o desfrutar da presença de amigos cristãos. Mesmo que as pessoas possam ser, os nossos amigos, pessoas pecadoras como nós, pessoas que são tendentes aos erros, tendentes a ser inconstantes. Isso aqui não quer dizer que eu tenho que as descartar. Paulo, ele prezava por amizade, ele dava valor às amizades verdadeiras. Por isso, Jesus Cristo, ele quer que tenhamos amizade com ele, bem como com as outras pessoas. Jesus, ele morreu para isso. E morreu para criar a própria igreja, uma comunidade de amigos. Então, devo ou não ter amigos não cristãos? Como fica essa questão? Lembre-se, torna a dizer mais uma vez, quem são os meus amigos vai dizer quem eu sou. A companhia na qual eu ando pode dizer muito sobre a minha pessoa. Por isso, corra com justos. Novamente, torna a dizer com a palavra de Steven Lawson. Mas eu não estou falando não tenha amigos cristãos. Eu tenho de dizer o seguinte, tenha cuidado com seus amigos não cristãos. Tome cuidado. Lembrando da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, muito se fala dele quando fala sobre vida cristã. E quando fala de Jesus Cristo, tem alguns que chegam a afirmar que querem ser como ele, mas não andam como ele. Querem ser como Jesus Cristo, mas não chegam a amar os pecadores. Querem ser como Jesus Cristo, mas não saem com pecadores. Querem ser como Jesus Cristo, mas não falam do evangelho a pecadores.
E você observa que Jesus ele foi acusado justamente por ter andado na companhia de pecadores. Mateus 11:19 vai te falar disso. Jesus ele andava e conhecia pecadores. Ele vivia no meio deles. Ele ia à casa deles. Ele conversava com eles, sabia o nome deles, dos filhos deles, sabia de muita coisa. Os sonhos deles, as aspirações, desejos. Enfim, ele sabia, aliás, que aquele povo queria tê-lo como amigo. Então muitos cristãos vão dizer o seguinte: não vou ter amigos cristãos porque eu quero permanecer santo. Jesus ele era santo e a santidade dele acabou o levando à comunhão com pessoas pecadoras. Mas observe, você deve estar firmado e enraizado na palavra de Jesus Cristo, a fim de que você não seja influenciado e levado por esses que são não cristãos. E os religiosos da época de Jesus odiavam Jesus justamente por isso, porque ele mantinha não as regras religiosas daqueles que tipicamente vão dizer: não vamos andar com aqueles ímpios porque nós podemos não ser mais santos. Jesus ele falou que isso era legalismo, e assim aqueles homens então acabaram ficando com raiva dele, pessoas então que não chegaram a notar o valor de Cristo. E Jesus foi contra essa atitude legalista. E ao contrário então dessa atitude legalista, ele fez o seguinte: ele acabou saindo com doentes e cegos, curando, sendo instrumento e agente de cura na vida desses ímpios. E é isso que Jesus me chama a fazer hoje. E novamente eu te pergunto: você já foi acusado por algum legalista de andar na companhia de pecadores? Você tem a graça de Jesus Cristo de se assemelhar a Ele nesse ponto? Andar com pecadores e não ser influenciado por pecadores, mas sim influenciá-los? É você amigo de pecadores? Se você for amigo de pecadores, fique atento. Não seja influenciado por eles. Por fim, torna a dizer: amigo verdadeiro é Jesus Cristo. Jürgen Moltmann, um teólogo da Europa, ele vai dizer que o termo amigo deveria ser um dos títulos da igreja ao lado daqueles títulos levados a Jesus Cristo sobre profeta, sacerdote e rei. Segundo ele, deveria ser um quarto título, tanto a Deus em Jesus Cristo como a sua igreja, amigo. E ele fala o seguinte: há uma conexão entre a amizade de Jesus com os crentes e nossa amizade com o corpo de Jesus, a sua igreja. Jesus ele diz o seguinte em João 15:15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Você é amigo de Cristo? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você tem sido mais amigo das coisas pecaminosas ou mais amigo de Jesus Cristo? Em Romanos está escrito que amigo de Cristo é aquele que não é dominado pelo pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. Meu desejo é que você reflita e revise a sua vida, conforme a carta de Romanos fala. Julgue a si mesmo para ver se você está no caminho da graça e da vida. Julgue a sua própria vida para saber se você ainda se encontra no estado de, se eu posso assim dizer, amigo de Deus. Busque ser amigo de Deus. Lembrando que essa questão não quer dizer que salvação é perdida, se você chegou a interpretar esse meu dito dessa maneira. Então, prosseguindo, e por fim, mais uma citação. Peter Slade, ele vai dizer que essa designação de amigo não é algo fácil. E Jesus ele indica a importância e custo dessa declaração, ligando a amizade com o maior amor humano possível, com as palavras de Jesus que diz o seguinte, João 15:13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus Cristo é o amigo maior e amigo verdadeiro, aquele que se entregou para todo aquele que reconhecer que é impuro, que é ímpio, aquele que é sujo, aquele que é pecador. Jesus está te gritando e falando para você hoje: você é pecador e precisa de mim. Você precisa da minha amizade. Tendo a minha amizade, você pode ser não mais amigo do pecado,
mas sim amigo da minha pessoa e andar cada vez mais feliz e não iludido pelo amigo, se eu posso assim dizer, pecado. Então aprendemos que a amizade verdadeira aprendemos olhando para Jesus Cristo, que deu a sua vida para fazer-nos que antes éramos inimigos dele, amigos seus para todo aquele que nele crê. E o confesse com seu nome, se arrependa e ande em novidade de vida. É você amigo de Deus? É você amigo de Jesus Cristo? Quem é o seu verdadeiro amigo?